E aí, pessoal, alunos de matemática, vamos agora para a nossa segunda lista sobre exercícios de fatoração. Como é que vai funcionar? Vão ser 7 exercícios, mas antes eu preciso que vocês já tenham visto a aula sobre colocar em evidência um fator comum, a técnica de agrupamento e a técnica de diferença de quadrados. São somente essas 3 técnicas que nós usaremos. Eu preciso que você já saiba como usá-las. Aqui a gente vai praticar com exercícios de fixação, exercícios mais avançados, tudo bem? Então, antes de começar, já se inscreve no meu canal, compartilha para todo mundo que quer aprender matemática. Deixa seu like para apoiar meu projeto e bora para a nossa aula. Como é que vai funcionar a aula de hoje? Ela tem uma dinâmica. Eu quero que vocês entendam essa dinâmica. A inscrição do canal, já se inscreve. Eu vou apresentar o exercício para vocês. Essa vai ser a segunda forma do método da aula. Vocês vão tentar fazer o exercício. Por que eu quero que vocês tentem fazer? Para vocês memorizarem, aprenderem as técnicas, não só simplesmente assistirem, ficar passivo durante a aula. Então, tentem fazer. E depois que você fez, vem acompanhar a resposta no vídeo. É assim que vai funcionar a dinâmica da aula. Esse vai ser o exercício 8. Vamos ver como funciona. Tenta resolver. E aí, vamos para a resolução. O exercício número 8 ele vai ser esse termo aqui. Você vai tentar fatorar ele com as 3 técnicas. Fator comum, agrupamento ou diferença de quadrados. Tenta fazer. Eu vou dar um tempinho para você. E depois a gente vai para a resolução. Vamos lá. E aí, vamos para a resolução? Eu espero que você tenha visto que esse exercício se assemelha muito a esse termo aqui, ó, diferença de quadrados. Que quando eu tenho um termo a menos b, por exemplo, elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu colocar ele em uma parcela positiva e uma parcela negativa. Só que você percebe que esse termo aqui é igualzinho a esse? Tu consegue perceber isso? Não consegue? Então vamos deixar a carinha dele mais bonitinha para você enxergar. Percebe que eu tenho um quadrado nos dois lados. Então vamos fazer o seguinte. Vai ficar x mais y, a parcela positiva, menos x menos y, os dois elevados ao quadrado. Agora tu conseguiu perceber uma mera semelhança com isso aqui? A única coisa é que esse a ele tem 2 termos e esse b tem 2 termos. Então vai ficar dessa carinha assim, mais bonitinha. E aí? Você consegue continuar fatorando isso aí? Como é que nós faríamos para fatorar isso aqui? Você vai usar a técnica que nós vimos aqui em cima. Uma parcela positiva vezes uma parcela negativa. Você percebe que tem uma subtração ali no meio? Olha isso aqui, ó. Você tem uma subtração. Você vai ter que transformar em produto. Isso é fatorar, transformar uma soma, uma subtração num produto. Como é que ficaria? Eu vou repetir a primeira parcela de forma positiva e vou multiplicar pela mesma parcela, só que com a forma negativa. E aí eu consigo resolver. Ficou claro? Então vamos rever tudo que eu já fiz. Você tem aqui uma expressão que é uma diferença de quadrados, tá? Os dois estão sendo elevados ao quadrado e estão sendo subtraídos. Para resolver isso, o que eu faço? Eu faço uma parcela positiva desse termo igual vezes uma parcela negativa. O que eu fiz aqui embaixo? Olha aqui. A parcela positiva vezes a parcela negativa. Vamos melhorar. Ficou muito grande isso aí. Tá vendo que eu tenho muito x, muito y? Vamos tirar dos parênteses e tentar resolver? Vamos supor que eu tire todos esses parênteses aqui. Vai ficar da seguinte forma. Assim, tá? Eu tirei, ó, parênteses daqui, 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 daqui e daqui de todos os termos. Só ficou esses colchetes. Você percebe que, ó,
x mais x vai ficar 2x. Vou colocar aqui os colchetes. Y menos y vai ficar 0, então é mais 0. Fechou? Vamos para a segunda parcela, que é a parcela negativa. X menos x é 0. Y mais y, 2y. Então vai ficar dessa forma aqui. Se eu multiplicar os dois, vai ficar 4xy. Então o que você consegue perceber aqui? Que 4xy é a mesma coisa que isso aqui. A única coisa que está fatorado. Simples. Rever de novo o vídeo, vai praticando. Nós temos mais 6 exercícios para fazer nessa aula. Vamos para o exercício número 9. O exercício número 9 é para você fatorar essa expressão. Vai lá, tenta fazer, que eu vou ficar aqui te esperando. E aí, vamos tentar resolver? Já conseguiu achar a resposta? Esse aqui é muito simples. Diferença de quadrados de novo. Você consegue enxergar que tem um número elevado ao quadrado aí? Percebe que se eu colocar x ao quadrado elevado ao quadrado, a gente está usando uma propriedade de potenciação, que daí seria 4. É diferente de, por exemplo, de x ao quadrado mais x ao quadrado, que não é o que acontece ali. Você pode colocar dessa forma aqui, que fica a mesma coisa. Então, eu consigo colocar os dois termos dessa forma que eu coloquei aqui. Eles estão elevados ao quadrado, então você multiplica os expoentes depois, dá esse resultado aqui. E aí vai para a diferença de dois quadrados, que é o que a gente viu no exercício anterior. Uma parcela positiva igual vezes uma parcela negativa. Então vai ficar da seguinte maneira. Uma parcela positiva vezes uma parcela negativa. Pronto, acabou. Mas será mesmo que acabou? Você consegue perceber que dá para fatorar ainda mais? Essa primeira parcela aqui, não tem como mais fatorar. Até tem, mas não compensa tanto a gente trabalhar. A gente só aprendeu as 3 técnicas, então vamos trabalhar com as 3 técnicas. Percebe que novamente eu tenho uma diferença de quadrados e eu consigo fatorar de novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa primeira parcela aqui, x mais y ao quadrado, e vou multiplicar pela diferença de quadrados, que vai ser o quê? Uma parcela positiva mais y, eu tiro o quadrado, tá? Vezes uma parcela negativa. Então, vai ficar dessa forma aqui. Você vai ter esse termo aqui e a parcela negativa. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessas técnicas de fatoração? Tá muito complicado? Quer que eu vá mais devagar? Deixa no comentário aí, tá bom? Que eu vou olhar o comentário. Aproveitem que o canal é pequeno, então vocês conseguem tirar a dúvida de vocês. Vamos lá. Exercício número 10. Qual será o nosso exercício número 10? Vai lá. Tenta resolver e depois acompanha a resolução. E aí, vamos resolver esse exercício? Esse exercício você vai ter que imaginar uma coisinha para deixar de uma forma que você consiga fatorar. Você percebe que esse 2501 eu posso representar como 2500 mais 1. Opa, voltei. 2500 mais 1. E esse 2499 eu consigo deixar como 2500 também, menos 1. Conseguiu enxergar isso aí? Que o primeiro é 2501. Eu coloquei 2500 mais 1. O segundo é 2499. Eu deixei 2500 menos 1. Por que eu fiz isso? Lembra da propriedade que nós já vimos? É o terceiro exercício de diferença de quadrados. Vou repetir. Vamos lá. A menos B ao quadrado é a mesma coisa que a multiplicação de uma parcela... Opa!
de uma parcela positiva vezes uma parcela negativa. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Tá vendo esse exercício, essa parte de cima? Não é a mesma coisa? Uma parcela positiva e uma parcela negativa. Então, eu consigo deixar dessa forma assim? É isso aí, matou o exercício. Então, se você lembrar que diferença de dois quadrados é isso, você consegue deixar dessa maneira aqui. Relembrando o que a gente fez, vai ficar 2.500 menos 1, os dois elevados ao quadrado, uma diferença de dois quadrados. Exercício número 11, não desiste, vamos lá. O exercício número 11 é esse. Tenta resolver que eu vou te esperar. E aí, vamos para a resolução? Esse exercício aqui, eu já coloquei a resposta, tá? Mas tenta pensar. Eu consigo perceber que ambos são múltiplos de 6. E eu coloco 6 em evidência, que já está aqui. Eu preciso colocar outro termo em evidência. Eu vou colocar o menor termo que aparece nos dois. O menor termo é o a ao quadrado. Por quê? A ao quadrado está aqui, é o menor termo. O menor termo do b é o b ao quadrado. Se eu tirar o b ao quadrado desses termos aqui, agora eu vou ser um pouco mais detalhista, tá? Porque colocar em evidência eu acho que é uma técnica muito simples. Eu acho que a dúvida do pessoal às vezes é como eu cheguei nisso aqui. Vamos lá. Supondo que eu tenho isso aqui, esse 6a ao quadrado, e eu quero saber por que eu cheguei nisso aqui. É a mesma coisa que eu fazer uma divisão. A ao cubo, b ao quadrado, dividido, deixa eu colocar aqui embaixo, por 6 ao quadrado, b ao quadrado. E agora vamos entender como eu cheguei naquele resultado lá. Nessa primeira parcela aqui. Será o seguinte, lembra das propriedades de potenciação? Que quando eu tenho b dividido por b, é a mesma coisa que b, aí eu subtraio os expoentes. Lembra dessa técnica? Ou a dividido por b também, e aí eu subtraio os expoentes, né? Só que tem que estar na mesma base. Eu subtraio os expoentes, então será dessa maneira. Aqui eu vou cortar. Aqui eu vou cortar, vai ficar 1. E aqui eu vou dividir, vai dar 2. 2a. Esse é o primeiro termo que eu vou colocar aqui. O segundo também eu vou dividir. 30 por 6 é 5. A ao quadrado, b ao quadrado, dividido por a ao quadrado, b ao cubo, vai sobrar só o b. Pessoal, eu não sei se está ficando muito claro, se eu estou explicando de uma forma mais complexa, mas não se desespere. São um monte de lista de fatoração que eu vou colocar aí para vocês irem praticando e tentarem resolver sozinhos e depois olhar a resolução, tá? Não se desesperem, vamos com calma. Exercício 12. Vamos ver qual é o exercício 12. O exercício 12 são 4 parcelas que você precisa fatorar. Vai lá, tenta resolver que eu vou ficar aqui esperando. Bom, vamos para a resolução desse exercício. Nós temos 4 parcelas. E aí você vai ter que lembrar algumas técnicas que nós vimos nas aulas anteriores. O que seriam essas técnicas? Você primeiro, eu já vou falar para vocês, vai ter que trabalhar com agrupamento. Porque tem muitos termos. Lembra que agrupamento você trabalha com bastante termos. E aí facilitam os seus cálculos. Você vai ter que perceber primeiro colocar em evidência para reduzir de 4 parcelas para 2 parcelas. E aí, quem se repete 2 vezes para transformar isso aí em 2 parcelas? Vamos lá. Você percebe que eu tenho múltiplos de 2 aqui. Então, seria o 2 vezes 3 aqui, 2 vezes 2 aqui. E eu tenho o A, no caso eu tenho o B, se repetindo 2 vezes. Então, eu posso fazer o seguinte. O 2 e o B
colocar em evidência. Então aqui vai ficar não elevado a A, tá? Vai ficar aqui 3A mais 2B. E aqui eu tenho o 5, desculpa, que eu posso colocar em evidência. E o A ao quadrado nos dois termos. Então 5A ao quadrado. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Porque eu estou, por exemplo, 5 ao quadrado vezes 3A vai dar 15A ao cubo. 15A ao quadrado vezes 2B ao quadrado vai ficar mais 10A ao quadrado B ao quadrado. Consegue enxergar? Acho que dessa forma ficou mais fácil de eu explicar do que no exercício anterior. Feito isso, você tem dois termos que estão em evidência. E aí vem mais um detalhe. Você percebe que esses dois termos aqui são iguais? Qual a técnica que eu já ensinei que quando você tem dois termos iguais, você pode juntar? A técnica de agrupamento. E o que a técnica de agrupamento me diz? Eu repito esse termo aqui que está aparecendo nos dois termos, 3A mais 2B ao quadrado, e multiplico por esses dois termos que estão sendo multiplicados. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Esse 3A mais 2B ao quadrado está aqui. E esses dois termos aqui estão aqui multiplicando. Essa é a técnica de agrupamento. Lembrando, tem dúvida? Vai lá para o vídeo de aula. Lá tem bastante exercícios de exemplos. Aqui é lista de tarefas. Tá bom? Vou deixar a playlist no final do vídeo também, para você assistir todas as listas de fatoração. E vou deixar no início do vídeo também. Próximo exercício. Exercício número 13. Qual será o nosso exercício número 13? Vai lá. Tenta resolver que eu vou ficar aqui te esperando. E aí, vamos para a nossa resolução? O que é importante vocês notarem aqui? Eu tenho 4 parcelas. Geralmente, quando a gente vê muitas parcelas, qual a melhor técnica para reduzir isso? Agrupamento? Você falou agrupamento? É isso mesmo. Você vai colocar em evidência alguns termos que estão se repetindo. E aí vai olhar, pô, eles estão se repetindo nas duas parcelas? Eu acho que eu posso agrupar isso aí. Vamos olhar aqui nesse exemplo. Esse exemplo aqui, eu percebo que o A está se repetindo nessas duas parcelas aqui. Então, vamos colocar o A em evidência? Vai ficar A, e aí vai ficar B mais 1. Beleza. Aqui, quem está se repetindo nas duas parcelas? 1. Então, eu posso colocar mais 1, o mais está se repetindo, mais 1, igual a B mais 1. E repara que as duas parcelas estão se repetindo. Eu posso usar a técnica de agrupamento. Como é que ficaria a técnica de agrupamento? Você coloca aqui os dois termos, A mais 1, e multiplica pelos termos que estão se repetindo. Fica dessa maneira. Olha aqui como é que fica. Você coloca em evidência o que se repete, e os dois termos aparecem, você faz a multiplicação. Tá melhorando? Tá ficando mais claro a técnica de agrupamento e diferença de quadrados? Vamos agora para o nosso próximo exercício, exercício de número 14. Qual será? Vai lá, tenta resolver, eu vou te esperar e depois acompanha a resolução. E aí, vamos resolver esse exercício? É a mesma coisa do exercício passado. Você vai ter aí termos que se repetem, colocar em evidência e depois agrupar. Quem está se repetindo, consegue reparar lá que o A se repete 2 vezes. E no outro caso, o menos 1 se repete 2 vezes. Conseguiu enxergar isso? Não, calma aí. Vamos lá. O A, eu vou colocar em evidência, que ele se repete 2 vezes. Se eu tirar o A da parcela, vai ficar B mais 1. E aqui você percebe que o menos 1 se repete. Então vai ficar B
mais 1. Logo, eu uso aquela técnica de agrupamento. Então, coloco esse aqui, A menos 1, vezes a parcela que se repete. Vai ficar dessa forma. Resolvemos o exercício. Calma aí que eu vou explicar, porque eu acho que tem aluno ainda que não consegue enxergar essa forma que eu fiz. Por quê? Vamos lá. Eu coloquei em evidência o B mais 1, dizendo que B mais 1 é igual a isso aqui. Por que será? Vou provar para você que isso aqui é igual a isso aqui. Vamos aplicar a distributiva. A vezes B, AB. A vezes mais 1, A. Entendeu? E o menos 1, entre parênteses, B mais 1, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Vou provar para você também que isso é igual a isso. Vamos lá. Menos 1 vezes B. Menos B. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Conseguiu ver agora que essas propriedades, com o tempo você vai tendo essa facilidade de enxergar? Gostou do vídeo? Vai lá, tem uma série de exercícios de matemática para você que está se preparando para o vestibular. Não deixe de acompanhar a minha série, que você resolvendo junto comigo, eu tenho certeza que você vai ser aprovado no vestibular. É um conteúdo de graça, eu só peço para vocês se inscreverem, deixa o like e comenta alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal. Beleza? Vamos lá para o próximo vídeo.